Boa noite a todos. Solicita a secretária que seja feita a chamada dos senhores vereadores. Termo de comparecimento dos senhores vereadores da terceira sessão da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Alvinópolis, realizada no dia 19 de maio de 2025, às 18 horas. Leandro Geraldo Linhares Cota. Presente. Ana Lúcia de Araújo Machado. Presente. Lucimar Araújo Cota Cabral. Presente. Alex Geraldo Figueiredo. Presente. Joel Couro de Barcelos. Presente. Aender Sebastião da Silva. Presente. José Agostinho Pontes. Presente. Edmir Rafael Perdigão. Presente. Ivan Silvio das Graças. Presente. Samuel Vinícius Vieira. Presente. Leandro Cassimiro dos Santos. Presente. Após verificar o número de quórum legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo alvinopolense, iniciamos nossos trabalhos. Solicita a secretária que seja feita a leitura do expediente do dia. Indicação número 141/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, Aender Sebastião da Silva, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicações para que sejam encaminhadas ao Executivo Municipal, que seja realizada limpeza e capina nos distritos de sede, roçada no terreno localizado na rua Antônio Martins da Silva, Rua J, onde existe a escadaria que dá acesso à Praça Benjamin Gregório dos Santos, roçada em pontos mais obstruídos nas vias rurais, como no sentido do distrito de Fonseca e das seguintes comunidades: Gravatá, Pimenta, Canguzo, Toledo, Mostardas e outros. Aender Sebastião da Silva, vereador. Indicação número 144/2025, datada em 6/5/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, Aender Sebastião da Silva, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicações para que sejam encaminhadas ao Executivo Municipal. Que seja realizado o patrulhamento das localidades que ainda não foram atendidas, manutenção e limpeza do parque de exposições, para que a população continue usufruindo da área para atividades físicas, passeios e lazer com seus animais. Aender Sebastião da Silva, vereador. Indicação número 145/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, Edmir Rafael Perdigão, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicação para que seja encaminhado ao Executivo, que seja providenciada a construção do muro em torno do cemitério do distrito de Barretos. Edmir Rafael Perdigão, vereador. Indicação número 146/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, Aender Sebastião da Silva, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicações para que sejam encaminhados ao Executivo Municipal. Que seja realizada a manutenção nas ruas sem pavimentação no distrito de Fonseca, com equipamento patrol. Ruas ao lado da área do ginásio, áreas rurais como Rocinha, acesso à fazenda Tapagi, sentido Lagoa Santa. Que seja feito patrulhamento na localidade Mata do Paiol e no trecho conhecido como Morro do Nonô de Arthur, necessitando de uma pá carregadeira para cobrir as erosões. Aender Sebastião da Silva, vereador. Indicação 157/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, Leandro dos Santos Cassimiro, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicação para que seja encaminhada ao Executivo Municipal. Que seja determinado com urgência à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura a realização e manutenção completa na rua José Eduardo Martino Cota, no bairro Novo Cruzeiro, incluindo a revitalização da pracinha do Cruzeiro e a recuperação da cruz localizada no local. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador. Indicação 158/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, presidente da Câmara Municipal. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicação para que seja encaminhada ao Executivo Municipal. Que adote com urgência as providências necessárias junto à concessionária de energia elétrica, CEMIG ou equivalente, bem como a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para promover a extensão de rede elétrica e a implantação de iluminação pública nas seguintes localidades: Bairro Novo Horizonte, nas imediações do bairro Souza, Distrito de Barretos, especialmente a partir do final da
Rua José Cérvulo Moreira, Distrito de Fonseca, especificamente abaixo do posto de combustível em área já ocupada por moradores. Leandro dos Santos Casimiro, vereador. Requerimento número 159/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes Leandro dos Santos Casimiro, vereador do município de Alvinópolis, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer com fundamento nos normativos do Ministério da Saúde, especialmente na portaria GMMS número 888/2021, informações e providências quanto à execução das competências da Secretaria Municipal de Saúde relativas à vigilância da qualidade de água para consumo humano, conforme disposto a seguir. 1. Exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com o responsável pelo sistema de abastecimento de água, ou solução alternativa coletiva, conforme estabelecido no anexo I. A. No Programa de Vigia Água. B. Na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano. C. Na Diretriz para Atuação em Situação de Surtos de Doença e Agravos de Veiculação Hídrica. 2. Elaborar, quando necessário, normas complementares às diretrizes estaduais e nacionais pertinentes à vigilância da qualidade da água. 3. Manter atualizados no CISA-Água, Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, os dados de cadastro, controle e vigilância das formas de abastecimento de água. 4. Solicitar anualmente ou sempre que necessário o plano de amostragem ao responsável pelo CAA ou CAC. 5. Emitir parecer sobre o plano de amostragem elaborado pelo responsável pelo CAA ou CAC em até 30 dias após o recebimento. 6. Inserir no CISÁgua os dados do monitoramento de vigilância da qualidade de água para o consumo humano. 7. Analisar as informações disponíveis sobre as formas de abastecimento de água com o objetivo de avaliar o cumprimento das normas e, em caso de não conformidades, adotar providências, incluindo a comunicação imediata ao responsável pelo CAA ou CAC sobre a não conformidade identificadas. 8. Realizar ações de vigilância da qualidade da água nas áreas urbanas e rurais, incluindo comunidades tradicionais, aglomerados subnormais e grupos vulneráveis. 9. Solicitar informação aos responsáveis pelo CAA ou CAC sobre produtos químicos utilizados no tratamento de água e materiais que entrem em contato com a água durante sua produção, armazenamento e distribuição. Parágrafo único. Nos termos da portaria GMMS número 881 de 2021, caso a autoridade de saúde não se manifeste no prazo previsto no inciso 8º, ocorrerá aprovação tácita do plano de amostragem até eventual manifestação contrária, sem prejuízo da responsabilização do responsável pelo CAA ou CAC por danos decorrentes de eventuais falhas. Diante do exposto, requer-se a esta Secretaria: 1. Informação sobre o cumprimento de cada uma das competências acima descritas, especialmente no tocante à atuação do município junto ao programa Vigia Água e ao CISÁgua. 2. Cópia dos planos de amostragem vigente e respectivos pareceres emitidos ou a ausência deles com justificativa. 3. Relatório de não conformidade identificadas durante os últimos 4 meses e as providências adotadas. 4. Indicação de eventuais normas municipais complementares em vigor sobre a matéria.
5. Informações sobre as ações realizadas em áreas rurais, comunidades tradicionais e populações vulneráveis do município. 6. Encaminhamento do relatório de qualidade de água fornecido pela empresa responsável pelo tratamento e abastecimento no município, Copasa, incluindo os parâmetros monitorados, frequência de análise e resultado obtido nos últimos 4 meses. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador. Ainda, você é de acordo com o requerimento? De acordo. Joel? De acordo. Bom. Favorável. Jancota? De acordo. Edmir? De acordo. Samuel? De acordo. Casimiro? De acordo. Simar? De acordo. Ana Lúcia? De acordo. Alex? De acordo. Requerimento aprovado. Solicita a secretária que seja feita a leitura do parecer das emendas aditivas e modificativas. Parecer conjunto conexo, emendas ao projeto de lei 018/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor. Objeto: emendas ao projeto de lei 018/2025, que dispõe sobre o fornecimento de trator e operador para a realização de serviços em propriedades de agricultores familiares no município de Alvinópolis e da outras providências a seguir relacionadas. 1. Emendas modificativas do número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 de 2025. 2. Emendas aditivas número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 de 2025. Parecer. Tratam-se de emendas ao projeto de lei 018/2025, acima identificados de natureza modificativa e aditiva, proposta pelo respectivo vereador subscritor, que integram o presente parecer. É certo que a propositura de emendas em matérias afeta a competência do Poder Legislativo Municipal nas categorias aditiva e modificativa, dentre outros. Estão expressamente previstas no artigo 187 da Resolução número 05, de 20 de 12 de 2024, Regimento Interno da Câmara Municipal. Por outro lado, disposição contida no parágrafo único do artigo 92 do citado Regimento Interno prevê que, em se tratando de matérias conexas, poderão as emendas ser reunidas para parecer único, uma vez que a manifestação das comissões devem se ater aos aspectos da constitucionalidade e da legalidade das respectivas matérias, sem adentramento ao mérito, porquanto este último é prerrogativa do plenário da Casa. No caso presente, optam as comissões firmatárias por emitir o parecer conjunto e único em estrita observância dos comandos regimentais citados. Relativamente à tramitação das emendas acima relacionadas, analisadas individualmente, tem-se que as mesmas, ao propor a modificação e a inserção de preceitos no projeto de lei original, foram propostas de forma tempestiva e obedeceram aos requisitos formais e regimentais para tramitações. Por outro lado, não se vislumbra qualquer vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade que pudesse obstar a análise de mérito das matérias nelas propostas. Conclusão. Tendo por alicerce tal entendimento e fundamentação, as comissões opinam pelo encaminhamento das emendas para exame do plenário da Casa Legislativa. Manifestação esta alicerçada na legalidade e constitucionalidade das proposições, tudo na forma regimental. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 16 de maio de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor.
Leitura dos pareceres aos projetos de lei. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente, projeto de lei número 021/2025. Trata-se de projeto de lei que objetiva regulamentar no município de Alvinópolis a obrigatoriedade atribuída às empresas concessionárias de energia elétrica e operadores de serviço de telefonia móvel, internet, televisão a cabo e serviços similares, assim como suas contratadas, de efetivar a remoção de cabos, fios e congêneres, considerado inservíveis das redes de posteamento ao longo das vias urbanas. A proposição de lei encontra fundamento no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, que trata da competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e fixa critérios para a proteção de seu território, assim como na Resolução número 414 de 2010, que normatiza as regras gerais de fornecimento de energia elétrica para o fim da Lei número 13.116 de 2015, que dispõe sobre a instalação e o compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. Não sendo necessário maiores divagações a respeito do tema, é certo que as medidas propostas pelo projeto vão de encontro a normas de proteção da saúde e da incolumidade dos usuários das vias públicas, tanto transeuntes quanto motoristas. Ademais, a proposta legal resguarda o contraditório e o amplo defesa na medida em que prevê a notificação preliminar das empresas alvo, e sendo certo que só após tais fases é que há previsão de sanção pecuniária na forma prevista no projeto. Diante do exposto, a proposição legal é revestida das exigências da normalização de regência a depender para vigorar de autorização legislativa municipal. Conclusão. Tendo em vista as razões expostas, as comissões manifestam-se pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, devendo a matéria ser remetida ao plenário para análise e solução de mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 16 de maio de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social, ao projeto de lei número 023/2025. Parecer. Trata-se de projeto de cuja finalidade é adequar e atualizar a legislação municipal atinente ao tratamento fora do domicílio, colocando em consonância com as determinações do Sistema Único de Saúde. Sistema esse caracterizado pelos princípios constitucionais da universalidade, integralidade, equidade e interação social, conforme disposto no artigo 198 da Carta Pública em vigor. Pontua a proposição em sua justificativa que a vasta gama de serviços de saúde requisitados atualmente pela população, na esfera de médias e alta complexidade, impõe aos municípios de pequeno porte a adoção de uma boa estrutura de transporte para os pacientes, com vista à adequação às necessidades do usuário e à sua humanização, estabelecendo critérios de prioridade no atendimento, desde a acompanhante, ressarcimento de despesas excepcionais empreendidas pelos pacientes e a atuação do respectivo Conselho Municipal de Saúde. Salienta ainda a necessidade do controle social do serviço e resguarda sua transparência, fixando as normas objetivas de sua regulamentação, tudo com alicerce nos critérios e premissas acima expostos.
induvidoso, assim, que a presente proposição resguarda os requisitos legais, não havendo óbice à sua tramitação. Conclusão. Diante de tais razões, as comissões manifestam-se pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei, opinando por sua remessa ao plenário para análise e solução do mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 16 de maio de 2025. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Projeto de Lei 025/2025. Parecer. Trata-se de proposição de lei que objetiva a criação do Conselho Municipal de Esporte, órgão de natureza colegiada e de caráter deliberativo, consultivo e normativo, cuja finalidade principal é de auxiliar na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas atinentes ao desenvolvimento do esporte no município. Órgão de caráter colegiado, com funções normativas, deliberativas e consultivas, vinculado à Secretaria Municipal de Esportes, com a missão de contribuir para a formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte, da atividade física e do lazer do município. A criação do Conselho atende a uma demanda histórica da comunidade esportiva local e visa a institucionalizar um espaço democrático e participativo para a construção de políticas públicas voltadas ao setor. Através da atuação integrada entre poder público e sociedade civil, será possível ampliar a efetividade das ações esportivas, promover maior transparência na aplicação de recursos públicos e garantir que as iniciativas sejam construídas com base nas reais necessidades da população. Além disso, o Conselho Municipal de Esporte permitirá a interlocução direta com os conselhos estaduais e federais da área, possibilitando o acesso a programas, recursos e convênios, com que demandam a existência de instância municipal de controle social e participação. Aduz o proponente que a criação do Conselho, de acordo com o projeto de lei em análise, é uma demanda histórica da comunidade esportiva local e visa a institucionalizar um espaço democrático e participativo para a construção de políticas públicas voltadas ao setor. Da análise do texto legal proposto, extrai-se relativamente à instituição do Conselho, a previsão de sua composição com membros do Poder Executivo Municipal e da sociedade civil organizada, seus órgãos de direção, deliberação e fiscalização, critérios para recondução, elaboração do seu regimento interno e demais normatizações de regência. A criação de conselhos municipais em consonância com a legislação de regência é de competência do Poder Executivo Municipal, razão pelo qual o presente projeto de lei resguarda os requisitos constitucionais legais. Conclusão. Pelas razões expostas, as comissões manifestam-se pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, opinando por sua remessa ao plenário para análise e solução do mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 16 de maio de 2025. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Projeto de Lei 026/2025. Parecer. O projeto de lei em epígrafe, a par de sua legitimidade, tem por finalidade incluir o Programa Educacional de Resistência às Drogas na seara de patrimônio imaterial do município de Alvinópolis. Como as comissões signatárias já tiveram oportunidade de se manifestar em parecer anterior, exarado no projeto de lei número 014/2025, patrimônio imaterial, também denominado patrimônio cultural intangível, é um conceito que se refere, dentre outros, a bens culturais, tais como tradições e conhecimentos, e mais, normalmente transmitido de geração para geração. O patrimônio imaterial é elemento de consolidação de identidade dos povos que prestigia a preservação
da ancestralidade e pavimenta a tradição para futuras gerações. Nesse sentido, o PROERD, programa desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com as instituições de ensino e as famílias, como pontuado em seu encaminhamento, tem como finalidade prevenir e, consequentemente, combater o uso de drogas no meio estudantil, adotando critérios para a conscientização dos jovens estudantes quanto aos perigos malíficos que resulta da dependência química. Referindo programa já vem sendo desenvolvido em Alvinópolis há alguns anos, se revestindo de reconhecida importância em seu segmento de atuação, contribuindo decisivamente para a conscientização de nossa sociedade e, consequentemente, prevenção contra a criminalidade associada à dependência química. Conclusão. Diante de tais razões, as comissões manifestam-se pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição de lei, opinando por sua remessa ao plenário para análise e solução de mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 16 de maio de 2025. Distribuição dos projetos de lei 022/2025 e 027/2025. Projeto de lei número 022/2025 proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Alvinópolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Alvinópolis, Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido em todo o território do município de Alvinópolis o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios com efeitos sonoros, assim como de qualquer outro artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Alvinópolis. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso aqueles que produzem estampidos ou explosões sonoras acima do limite de 65 decibéis, considerando os termos do Decreto-Lei nº 4.328, de 8 de abril de 1942, e as recomendações da norma brasileira 10.151 e 10.152, ou as que lhes sucederem. Parágrafo 2º. Executam-se da proibição prevista nesta lei os fogos de artifício de efeito visual, conhecido como fogos de vista, ou fogos com efeito de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido e os similares que acarretam barulhos de baixa intensidade, desde que respeitem os limites estabelecidos pelas normas técnicas vigentes. Artigo 2º. A proibição prevista nesta lei aplica-se a espaços públicos e privados, em recintos fechados e em ambientes abertos, em toda a extensão do território do município de Alvinópolis. Artigo 3º. O não cumprimento do disposto no artigo 1º desta lei acarretará a imposição de multa, cabendo a fiscalização aos fiscais de postura do município. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, fixa o valor da multa em 30 unidade fiscal da Prefeitura de Alvinópolis, observada a aplicabilidade em dobro para a hipótese de reincidência no termo do parágrafo 1º. Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica, a partir da terceira reincidência, haverá um encaminhamento ao órgão competente para a cassação do alvará de localização. Artigo 5º. Cabe ao município fazer a divulgação prévia desta lei, associações protetoras do meio ambiente, das pessoas com transtorno do espectro autista, das pessoas idosas, dos animais e congêneres, poderão atuar cooperativamente para a ampla divulgação e o cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 6º. O descumprimento da presente lei deverá ser comunicado ao município através de denúncia
nos canais de comunicação oficial. Artigo 7º. Respeitada a autonomia do Poder Executivo na aplicação das rendas municipais, os valores arrecadados com a aplicação das multas previstas nesta lei poderão ser destinados a fundos municipais voltados à proteção de animal, proteção ou atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, à assistência de pessoas idosas e à causa animal. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor após 60 dias de sua publicação. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 30 de abril de 2025. Lucimar Araújo Cota Cabral, vereadora. Projeto de lei número 027/2025 abre crédito especial junto ao orçamento do município de Alvinópolis, órgão 02, Prefeitura Municipal de Alvinópolis. O povo do município de Alvinópolis, por seus representantes legais, aprova e o prefeito municipal sanciona o seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito especial junto ao orçamento vigente do município de Alvinópolis, órgão 02, Prefeitura Municipal de Alvinópolis, para o exercício financeiro de 2025 no valor de R$ 22.000, conforme dotação abaixo especificada. Unidade 0211, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Subunidade 021101, Serviço de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 27.812.0040, Implementação da Política de Desporto e Lazer. Projeto Atividade, Subvenção ao Industrial Esporte Clube. 33.5043, Subvenções Sociais, R$ 22.000. Total, R$ 22.000. Artigo 2º. Para cobertar a abertura de crédito adicional modalidade especial constante no artigo 1º desta lei, serão utilizados os recursos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a: 1. Suplementar os valores estabelecidos no artigo 1º desta lei até o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2025. 2. Realizar adequação no plano plurianual em conformidade com o crédito autorizado por esta lei. 3. Promover a alteração e ou a inclusão de fonte e destinação de recursos relativa aos créditos adicionais autorizados por essa lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alvinópolis, 14 de maio de 2025. Lindouro Modesto Gomes, prefeito municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei 022/2025 e 027/2025, ambos são matéria de deliberação desta casa. Vereador Aender. Matéria. Joel. É matéria. Ivan. É matéria. Leandro Cota. É matéria. Edmir. É matéria. Samuel. Matéria. Leandro Casimiro. É matéria. Lucimar. É matéria. Ana Lúcia. É matéria. E Alex. É matéria. Eu quero perguntar aos senhores vereadores que as emendas que vão ser apresentadas ao projeto de lei 018/2025, nós votarmos as emendas de 01 a 08 em bloco. Os vereadores todos concordam? Sim. De acordo. Sim. De acordo. De acordo. De acordo. Eu coloco em primeira e única discussão a emenda aditiva apresentada ao projeto de lei 018/2025, 01 ao 08. Ainda o seu voto. Favorável. Joel. Favorável. Ivan. Favorável. Leandro Cota. A favor. Edmir. A favor. Samuel. A favor. Leandro. A favor. Simar. A favor. Ana Lúcia. A favor. E Alex. De acordo. As emendas 01/2025 a 08/2025, referente ao projeto de lei 018, ambas aprovadas.
Colocar em primeira e única votação as emendas aditivas apresentadas ao projeto de lei 018/2025. Alex, seu voto. De acordo. Simar. A favor. Ana Lúcia. De acordo. Leandro Cassimiro. A favor. Samuel. A favor. Edmir. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel Cura. Favorável. Aender. A favor. Emenda aprovada. Colocar em primeira e única discussão emenda modificativa apresentada ao projeto de lei 018. Agora são a emenda modificativa 01/2025 a 08/2025. É votado em bloco também. Colocar em primeira e única votação as emendas modificativas apresentadas ao projeto de lei 018/2025, de 01 a 08. Votação em bloco. Alex, seu voto. De acordo. Ana Lúcia. De acordo. Lucimar. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Samuel. De acordo. Edmir. De acordo. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. Aender. A favor. Ambas emendas aprovadas. Colocar em segunda discussão projeto de lei 017/2025. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Colocar em segunda votação projeto de lei 017/2025. Alex, seu voto. A favor. Ana Lúcia. A favor. Lucimar. A favor. Cassimiro. A favor. Samuel. A favor. Edmir. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. Aender. A favor. Colocar em segunda discussão projeto de lei 018/2025. Que dispõe sobre o fornecimento de trator e operador para a realização de serviços em propriedade de agricultores familiares do município de Alvinópolis e da outras providências. Agora eles são votados com as emendas já anexadas a ele, tá? Colocar em segunda votação projeto de lei 018/2025. Alex, seu voto. A favor.
Ana Lúcia, A favor. Lucimar, A favor. Leandro Cassimiro, A favor. Samuel, A favor. Edmir, A favor. Leandro Cota, A favor. Ivan, Favorável. Joel Favorável. e a Ender. Favorável. Projeto 018-2025 aprovado em segunda votação. Colocar em segunda discussão projeto 019-2025. Que dispõe sobre, abre crédito especial junto ao orçamento do município de Alvinópolis, órgão 02, Prefeitura Municipal de Alvinópolis. Esse é referente à transferência à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, no valor de R$ 1.838. Colocar em segunda votação o projeto de lei 019-2025. Há ainda seu voto. Favorável. Joel, Favorável. Ivan, Favorável. Leandro Cota, A favor. Edmir, A favor. Samuel, A favor. Leandro Cassimiro, A favor. Lucimar, A favor. Ana Lúcia A favor. e Alex. A favor. Projeto de lei 019 aprovado em segunda votação. Colocar em segunda discussão projeto 020-2025. Que abre crédito especial junto ao orçamento do município de Alvinópolis, órgão 02, Prefeitura Municipal de Alvinópolis. Esse é referente ao projeto de atividade manutenção de serviços públicos central de compras do Simvalp no valor de R$ 21.684. R$ 21.684. Colocar em segunda votação projeto de lei 020-2025. Alego seu voto. A favor. Ana Lúcia, A favor. Lucimar, A favor. Leandro Cassimiro, A favor. Samuel, Favorável. Edmir, A favor. Leandro Cota, A favor. Ivan, Favorável. Joel, Favorável. a Ender. Favorável. Colocar em primeira discussão projeto de lei 021-2025. Que dispõe sobre o alinhamento e retirada de fios em desusos e desordenados existente entre os postes de energia elétrica por operadores de telefonia móvel, internet, televisão a cabo e serviços similares e da outras providências. Senhor presidente. Boa noite, colegas, alvinopolenses, aqui na casa, alvinopolenses que nos assistem nas redes sociais. O projeto de lei 021 foi algo pensado entre mim e o colega Leandro Cassimiro sobre os fios soltos, muitos deles até no chão mesmo, pelas ruas da cidade. Não tem um alvinopolense que não anda pelas ruas e não vê o descaso que foi ficando no decorrer dos anos das operadoras e sim da CEMIG, com os cabos soltos pelas ruas. A maioria deles já nem em funcionamento, mas continua pendurado nos postes da CEMIG. E eu volto a dizer que a CEMIG é uma das principais responsáveis, porque se houve a permissão por parte dela que utilizasse esses postes, também é de responsabilidade dela a retirada dos mesmos. E tem incomodado a nossa cidade. Quem não passa ali na porta da escola Bias Fortes vai ver os cabos praticamente fechando a entrada da escola. E se a gente andar pela cidade, não deve ter uma rua a qual não tem esses cabos. Se passa uma carreta, um caminhão, eles já estão mais baixo do que o previsto, trânsito fica interditado por causa desses cabos na rua. E a gente vem trabalhando nesse sentido junto do colega Leandro, e tanto é que amanhã, às 11 horas, nós teremos aqui na Câmara uma reunião com a gerente de relações institucional da CEMIG, a senhora Simone, onde nós vamos também tratar desse assunto. E ela irá trazer também um técnico junto dela para rodar na cidade e ver aquilo que nós estamos fazendo. E esse projeto de lei vai dar tranquilidade ao município. Nós não podemos ter mais um projeto de lei que o município não executa, igual nós temos hoje, o projeto de lei que permite o município autuar a Copasa. Então, é mais um que nós vamos ter, mas espero que a prefeitura, após o prefeito sancionar, que ele utilize dessa ferramenta que é a lei e multe
essas empresas para que faça o serviço, que retire esses cabos. Nós vamos tentar pelas vias amanhã, institucional, via a própria CEMIG, e vamos ver. Mas a partir de agora, a Prefeitura, caso esse projeto venha a ser aprovado aqui na Casa e sancionado pelo prefeito, terá uma ferramenta para penalizar a quem é de direito. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, servidores dessa casa. Boa noite a Cabo Fernanda, que se encontra presente aqui juntamente conosco, aos servidores públicos aqui presentes, à população alvinopolense e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, esse projeto que a gente trouxe a essa casa é um projeto que traz uma matéria que há muitos dias tem tirado o meu sono. Porque é vergonhoso para a gente, como vereador, transitar na cidade de Alvinópolis e deparar com uma poluição visual como essa, que esses fios de forma desordenada nos postes pela cidade. E por muitas das vezes já deparei com situações de carretas, ônibus escolares sendo agarrados por esses fios. E da mesma forma, crianças tocando esses fios. E temos casos também em nossa cidade de pessoas que se acidentou e com imobilidade permanente por consequência desses fios soltos de maneira desordenada. Então, senhor presidente, eu peço aos colegas vereadores para apoiar este projeto, como também o nosso prefeito que sancione e que execute esse projeto de lei. Porque a necessidade de a nossa cidade ela ser bem ordenada. Isso começa através do nosso trabalho. Eu quero dizer que a gente, sim, é a favor da livre iniciativa de trabalho, a gente é a favor de empresas virem para a cidade para prestar serviço, mas não somos a favor que a desorganização e os prejuízos venham de encontro à população alvinopolense. Porque quando esse fios desordenado vem causando esses prejuízos, esses riscos à população, a empresa está jogando a sua desorganização, a sua falta de trabalho nas costas do cidadão. E nós temos que colocar leis para poder resguardar que a população ela tenha seu tráfego livre, que a população tenha o seu ir e vir garantido, sem riscos, e principalmente as nossas crianças que não têm a percepção de risco, não ser atormentada por esses feitos dessas empresas irresponsáveis. São empresas irresponsáveis que prestam desserviço em nossa cidade para poder ocasionar o mal para a população alvinopolense. Então, vamos empenhar em garantir que a nossa cidade seja uma cidade organizada. Estamos empenhados nisso, eu, juntamente com o vereador Ivan, discutindo, conversando, chegamos ao consenso que verdadeiramente é vergonhoso para a gente observar uma situação dessa e não fazer nada. Por isso, esse projeto de lei representa que a nossa parte estamos fazendo, em poder tentar colocar ordem na cidade de forma legal. Não é de forma que o vereador Leandro, que o vereador Ivan acha que tem que ser feito. É na forma que as leis, as diretrizes, as comissões entenderam que verdadeiramente precisa em nossa cidade. Agora contamos com a aprovação e contamos também com o prefeito sancionar esse projeto e colocá-lo em prática para o bem comum da nossa cidade. Agradeço a oportunidade e boa noite a todos. Senhor presidente, só para não fugir do foco, quero deixar também o convite aos demais colegas vereadores que puderem estar presentes amanhã na reunião com a CEMIG. A gente vai convidar, né, Leandro, também o Poder Executivo, ou que mande um representante. Se os colegas puderem comparecer amanhã, será às 11 horas aqui na casa. Bem lembrado, vereador. Colocar em primeira votação o projeto de lei 021/2025. Ainda o seu voto. Favorável. Noel. Favorável. Ivan. Favorável. Leandro Cota. A favor. Edmir. A favor. Samuel. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. E Alex. A favor. Projeto de lei 021/2025 aprovado em primeira votação. Vou colocar em primeira discussão o projeto de lei 023/2025. Que dispõe sobre a política municipal de atendimento a pacientes em tratamento fora do domicílio no âmbito do Sistema Único de Saúde e da outras providências. Colocar em primeira votação o projeto de lei 023/2025. Ainda o seu voto. A favor. Joel. Favorável. Ivan. Favorável. Leandro Cota. A favor. Edmir. A favor. Samuel. A favor. Leandro Cassimiro.
A favor. Lucimar, A favor. Ana Lúcia, A favor. Alex. A favor. Projeto de lei no 023/2025, aprovado também em primeira votação. Colocar em primeira discussão projeto de lei 025 de 2025. Que dispõe sobre, cria o Conselho Municipal de Esporte no município de Alvinópolis e dá outras providências. Colocar em primeira votação projeto de lei 025/2025. Ainda seu voto. Favor. Joel. Favorável. Ivan. Favorável. Jancota. A favor. Edmir. A favor. Samuel. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. Alex. A favor. Projeto de lei 025/2025 aprovado. Vou colocar em primeira discussão projeto de lei 026/2025. Que dispõe sobre, atribui ao Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, o reconhecimento como patrimônio imaterial do município de Alvinópolis e dá outras providências. Senhor presidente, queria pedir a permissão do senhor. Se faz presente aqui na casa a Cabo Fernanda, que é monitora do projeto PROERD, se o senhor permitisse que ela usasse da palavra aqui para falar um pouco do programa. O vereador Ivan, como está previsto aqui no nosso regimento interno, para a pessoa fazer o uso da palavra nessa casa, ele tem que fazer inscrição antes na secretaria. Aí vou colocar em votação, se os vereadores aprovarem, aí a Cabo Fernanda pode fazer o uso da sua palavra, referente ao projeto de lei 026/2025. Alex, eu voto. De acordo. Ana Lúcia. De acordo. Lucimar. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Samuel. A favor. Edmir. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. A favor. Joel. Favorável. Aender. De acordo. Então, eu convido a Cabo Fernanda para fazer o uso da palavra, referente ao projeto de lei 026/2025. E a senhora fica à vontade. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade. Foi intempestivo, porque na sexta-feira eu trabalhei interna e era posto fixo, então não pude vir fazer a solicitação pessoalmente. Mais uma vez, eu sou a Cabo Fernanda, da Polícia Militar. Estou lotada em Alvinópolis, no 7º Pelotão, há 8 anos. E nos últimos 4 eu tenho estado à frente do PROERD, mas o PROERD começou na cidade há muito mais tempo, muito antes de mim. Nós tivemos outros militares, instrutores do PROERD aqui, foi através deles que eu conheci o programa, me interessei, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz até hoje. Me sinto realizada profissionalmente por ele, e faço com afinco, com prazer, porque eu acredito no programa. O pilar dele são os 3 pilares: escola, polícia e família. Mas aqui em Alvinópolis nós temos, apesar desses pilares, nós temos apoio da sociedade, dos órgãos públicos, né? E isso, só de ser o projeto de lei, né, apresentado, já é demonstração de que a Casa Legislativa ela reconhece o empenho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar, e reconhece também a importância do programa para o futuro dessas crianças, né? Então, para a gente é prazeroso, é gratificante, só da apresentação do projeto, que já valoriza o serviço da Polícia Militar e já coloca em visibilidade a importância do projeto, do programa, para o futuro dessas crianças. Então, eu agradeço já a oportunidade e a visibilidade do projeto para a gente. Obrigada. Senhor presidente. Muito obrigado aí a Cabo Fernanda pela explicação. Boa noite mais uma vez a todos. Temos que destacar a importância desse projeto, porque é um projeto que vem de encontro ao combate, né? O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.
e vemos que no nosso âmbito familiar, esse apoio, esse reforço para com os nossos filhos, isso é essencial para toda a sociedade, porque através das crianças, para levar uma informação dessa para dentro dos lares e para culturá-los a fazer diferente daquilo que tem sido feito. Não sei se os colegas já teve a oportunidade de analisar alguns dados referentes à violência doméstica, ao consumo de drogas pela população de jovens e adolescentes, é muito alto em nosso município. Então, eu me sinto alegre por um projeto desse chegar a essa casa, para que isso realmente se torne patrimônio material, ou seja, fique registrados os valores, as contribuições que ele está dando para a sociedade local e para também ele não acabar, talvez, com uma troca de gestão. Quando vem como patrimônio material, isso garante que esse projeto ele perpetue por derivados de gestões, ocasionando o efeito benéfico dele para toda a sociedade. Parabenizo os vereadores, a indicação, os vereadores que trouxeram o projeto, e que venham mais como esses, né? Que as outras instituições locais em nossa cidade, elas venham contribuir de forma positiva, como a Cabo Fernando tem contribuído para as nossas crianças, para nossos adolescentes, para toda a sociedade alvinopolense. Muito obrigado. Quero deixar os parabéns aqui à Cabo Fernanda pela forma que ela conduz esse programa. Eu sempre que posso, eu vou às formaturas aqui na cidade, nos distritos, e a gente pode ver a alegria dessas crianças ao participarem desse projeto. Então, eu vejo que será mais um ganho para a nossa cidade, nós aqui do Legislativo, fazendo a nossa parte, dando a nossa parcela de contribuição para que esse programa ele venha cada dia firmar na nossa cidade, que ele não venha parar. Tenho certeza que nesses anos, desde que existe o ProERD aqui na nossa cidade, várias crianças, com os ensinamentos dos instrutores do programa, tenho certeza que não vieram para o mundo das drogas. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos presentes, boa noite a todos que nos assistem pela rede social. Quero parabenizar a Cabo Fernanda, a Polícia Militar, por esse projeto, né, que já vem em nossa cidade há anos e agora vai ser reconhecido aqui na Câmara, né, através de nossos colegas vereadores, como patrimônio imaterial. Né, quem acompanha o trabalho da ProERD em nosso município, eu lembro desde lá do início, quando outros colegas da Cabo Fernanda faziam esse projeto, e a gente vê que esse trabalho foi muito bom, que rompeu grande barreira totalmente das crianças, da família, junto à Polícia Militar, porque antes tinha até aquela lenda, os próprios pais da família usavam as crianças, vou chamar a polícia, vou chamar a viatura, colocava as crianças já contra a polícia, como se a polícia fosse contra a família e contra as crianças, e ao contrário, né? O trabalho da polícia é defender a população e a família. Então, foi muito bom a gente ver as crianças hoje com um olhar totalmente diferente da Polícia Militar, com os ensinamentos de bons costumes, igual o colega Leandro falou, que cada vez mais, né, a tendência é ter pessoas para puxar para o caminho errado. Então, parabenizo mais uma vez, Cabo Fernanda, pelo seu trabalho, tá? E tenho certeza que essa Casa Legislativa, não só eu, como outros colegas aqui, né, já incentivou de outras formas, e até com orçamento já do nosso município, uma parte já para estar incentivando esse projeto. Então, parabéns, tá, a você e a Polícia Militar pelo trabalho, juntamente às crianças do nosso município. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, público presente, e em especial a Cabo Fernanda. Seja muito bem-vinda nesse precioso projeto. Na condição de mãe e de professora, eu estou aqui para reconhecer claramente esse projeto bonito que é desenvolvido aqui em Alvinópolis, através da sua pessoa e dos seus companheiros aí de trabalho. Eu só tenho a dizer que é um trabalho brilhante que merece ser reconhecido como patrimônio material em Alvinópolis. Parabéns. E parabéns ao senhor vereador que trouxe esse projeto nessa casa para votarmos
e estou em pleno acordo. Eu também quero parabenizar aqui a Cabo Fernando por abraçar esse projeto e dizê-la que esta casa aqui está de portas abertas para a gente colocar esse projeto aí em prática. Eu vou colocar em primeira votação o projeto de lei 026/2025. Alegue seu voto. A favor. Ana Lúcia. A favor. Lucimar. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Samuel. A favor. Edmir. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. Aender. Favorável. Projeto de lei 026/2025 aprovado em primeira votação. Vou colocar em votação e redação final os projetos de leis 017, 018, 019, 020. Ainda seu voto. Favor. Joel. Favorável. Ivan. Favorável. Cota. Favorável. Edmir. A favor. Samuel. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. E Alex. A favor. Projeto de lei 017, 018, 019, 020, ambos aprovados em redação final. E nesse momento eu deixo a palavra pela ordem. Com a palavra o vereador Samuel. Boa noite mais uma vez. Quero cumprimentar, esqueci aqui de cumprimentar os funcionários dessa casa, assessor jurídico, né, toda a população presente. Senhor presidente e colegas, hoje para mim nessa casa é um dia que, vou ser sincero, que a gente fique feliz quando a gente vê que a administração do nosso município reconhece o direito de parte de algum servidor do nosso município. Igual eu sempre falei nessa casa, né, eu estou no meu 4º mandato, desde o meu primeiro mandato, que eu venho lutando e cobrando esse direito de parte de alguns funcionários. E semana passada, eu tive a notícia aqui do procurador jurídico do nosso município, que o município ia reconhecer parte de início, que já é uma vitória, dos funcionários do setor de saúde do nosso município, com a insalubridade. Então, eu parabenizo essa administração, né, depois de 4 meses, eles reconheceram a lei, né, que é direito dos funcionários de técnico, de enfermagem, de enfermeiros, de receber insalubridade. Então, muito parabéns e por vocês fazer o que é de direito. Vereador, só um momento aqui. O doutor Geraldo, o senhor está liberado? E quero parabenizar, né, os funcionários da área de saúde, que sempre lutou por esse direito e não desistiu, porque essa luta é grande e extensa. Então, a gente tem que reconhecer quando a administração faz o diferencial. E volto a repetir, diferencial de todas as administrações que passou, que não valorizou o direito desses funcionários, de todas atrás. Não estou aqui para, né, não preciso aqui de ficar levantando ego de político nenhum. Quem me conhece meu trabalho que sabe que eu tiver que elogiar, eu elogio, tiver que criticar, eu critico e cobro. Então, deixo bem claro que essa administração fez o diferencial na vida desses funcionários de reconhecer aquilo que era de direito há muito tempo. Parabéns à administração por essa ação. Quero também ver mais um lado positivo da administração na área de saúde, depois de várias cobranças nessa casa, por vários colegas, que hoje eu vi, né, na rede social, já tinha falado semana passada, que realmente hoje nós vimos que a Van, para melhor atendimento na saúde das pessoas que fazem hemodiálise, também vai atender para as outras áreas, chegou ao nosso município, né, depois de 4 meses, mas chegou, vai atender aquelas pessoas que, né, que vinham com essa dificuldade, principalmente os pacientes da área de hemodiálise. Então, parabéns à administração por concluir nessa exigência dos pacientes que vinham passando por dificuldades nesse aspecto. Quero também parabenizar a administração, a Secretaria de Cultura e Esporte do nosso município. Pela primeira vez
que eu vejo na história do nosso município, uma parte do setor de esporte, espero que se abrange para outras áreas também, ser reconhecida e ter incentivo do setor público, né, um valor melhor para incentivar os times que não tem incentivo nenhum, não tem valor financeiro, não tem arrecadação, que sempre tem que ficar correndo atrás do comércio, pedindo favorecimento a um, a outro. E dessa vez a administração surpreendeu, né, as pessoas que envolvem no esporte, que participam, principalmente do futebol amador. Eu fiz um requerimento aqui ao secretário de Educação, de Esporte e Cultura, reivindicando, né, apenas o transporte. Quando estive conversando com ele lá, ele já tinha me passado que o trabalho e a luta dele junto à administração seria por coisa maior. E realmente, né, juntamente, conversando com responsabilidade da administração junto ao secretário, chegou essa notícia que o município vai estar fazendo um trabalho de incentivo ao esporte aos times que estão participando de campeonato amador no nosso município, com um grande apoio. Então, parabéns à administração, ao secretário de Cultura e Esporte do nosso município, que, igual eu falei, que isso repassa as outras áreas, não só o futebol amador. E parabéns por essa iniciativa. Outro parabéns que eu dou ao secretário de Cultura e de Esporte do nosso município. Você vê que quando o trabalho inicia com responsabilidade e diferença, se cria o Conselho de Esporte do nosso município. Você vê quantos anos nossa cidade existe. É a primeira vez que se cria um Conselho de Esporte no nosso município. Então, eu acho que você vê que a responsabilidade de criar um projeto de incentivo tem que ter os conselheiros, tem que ter as pessoas que participam para estar direcionando juntamente a administração, onde vai direcionar os orçamentos do município, e realmente aquelas pessoas que praticam esporte podem receber o auxílio, a ajuda do nosso município. Então, a gente vê que o secretário de esporte está começando a se fazer um planejamento para que melhor do nosso município no esporte. Quero iniciar as cobranças hoje na administração, através da Secretaria de Educação e de Transporte do nosso município. Né, a gente sabe, e nós nessa casa nós não vamos voltar, relembrar, né, que a administração passada deixou, né, a frota despencada, todo mundo já sabe disso, a frota ficou totalmente destruída, sabemos disso. Quem acompanha essa casa fala, eu repito, que a administração passada, infelizmente, deixou a desejar muito, e para mim, foi uma das piores gestões que já teve no nosso município, principalmente pelo que ela deixou na nossa administração, né, no nosso município. Mas já se passou 4 meses, já foi cobrado dessa casa algumas responsabilidades. Hoje o nosso município tem poucos ônibus da frota rodando, que é do nosso município, e desses poucos, a maioria estão em calamidade precária, colocando motoristas do nosso município e alunos em risco. Então a gente não pode ficar pegando no passado. Eu acho que o secretário de Educação e de Transporte tem que chegar e falar com o executivo, com o secretário de governo, com o secretário de administração, que eles têm que dar a eles a liberdade, a oportunidade e o apoio para colocar esses ônibus em bom estado. Não podemos deixar esses ônibus mais colocar os alunos em risco e o profissional em risco. Então fica aqui meu apelo, porque está ficando uma coisa muito complicada você chegar nessa gestão para conversar alguns assuntos, você vai no secretário, infelizmente não depende de mim, a administração não resolve, o setor de licitação não resolve, eu estou com a mão amarrada. Uai, alguém tem que resolver. É onde que entra o executivo, entra o secretário de governo, e eles têm que chegar e falar, olha, eu preciso que vocês resolvam isso, não tem como mais prolongar. Semana passada, nós cobramos também sobre o transporte aqui com o secretário de saúde. Não tem como parar as ambulâncias, porque vai ficar sem ambulância. Que isso? Uai, tudo é planejamento, não se alugou várias coisas. Se aluga uma ambulância por um mês e dá manutenção em nenhuma ambulância. Não pode colocar veículos para se dar emergência e urgência em salvar uma vida
e no salvamento colocar a pessoa em risco de vida. Então, infelizmente, tem coisas aqui que não tem como passar pano. Porque se a gente está conversando, se a gente está reivindicando, não está resolvendo, então a gente tem que dar publicidade a isso para a população saber, a população também começar a cobrar da administração, porque muita coisa fica batendo no legislativo, como se fosse nós que somos responsáveis de fazer execuções no município. Desde quando eu estou aqui no meu primeiro mandato, sempre tem ações aqui que é responsabilidade do prefeito, e isso sobra para a Câmara. Como se os vereadores fossem culpados, como se a gente não conversasse antes, como se a gente não cobrasse. E quando a gente faz o trabalho de cobrança também, vem o lado que é a politicagem, que a gente está fazendo politicagem. Não dá para entender, está na hora da administração colocar algumas pessoas dos setores responsáveis para resolver os problemas. O prazo de conversa, de aprendizagem, muita coisa já se passou. Está na hora de execução. Outro assunto que eu já quero adiantar aqui, meu parecer, já teve aqui parecer de outros colegas. Semana passada teve um requerimento nessa casa, não quis falar a respeito, porque eu respeito todos os requerimentos aqui na casa, indicação dos colegas. Né? Teve um requerimento aqui do colega Leandro, sobre a audiência pública, sobre a discussão das escolas de municipalização. Eu já vou deixar aqui meu parecer. Eu sou totalmente ao contrário. Respeito que tem audiência pública, sim, para esclarecer as coisas para ambas partes, né, que está no movimento disso, os professores, pais, alunos, as escolas, mas eu, de início, sou ao contrário. O que eu puder fazer, na minha parte, como vereador, como cidadão, sou ao contrário. A gente vê que o Estado nosso tem feito alguma melhoria, mas mesmo assim deixa a desejar muito em termos de educação, em termos de estrutura nas escolas. E a gente tem dificuldade no orçamento do nosso município. Nós hoje vivemos no município que tem um orçamento muito ruim, uma cidade pobre. Nós temos uma cidade hoje, município de orçamento pobre. Infelizmente, então, é muito difícil nós assumirmos mais responsabilidade. Nós temos uma escola municipal hoje que há anos espera por uma reforma, que no mínimo é uma reforma de 800 mil e não consegue resolver. Então, como é que nós vamos pegar mais responsabilidade e jogar para o nosso município? E outra coisa, nós temos que esperar um prazo para ver essas cidades que vão adaptar isso, ver se vai dar certo. Porque de início o governo está oferecendo flores. Vereador, o seu tempo está esgotado, o senhor tem mais 30 segundos para mas futuramente pode vir os espinhos. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse assunto. E meu voto é contrário e vou trabalhar contra isso. Quero aqui também, gente, mais uma vez, voltar a um assunto que sempre fala nessa casa. Copasa, péssimo, serviço péssimo. A população não aguenta mais a prestação de serviço da Copasa. Mais uma vez, deixa faltar água à população que paga pelo serviço péssimo. Obrigado e boa noite a todos. Ainda deixa a palavra pela ordem. Pela ordem, a vereadora Lucimar. Boa noite novamente. Senhor presidente, venho a essa tribuna com um senso de responsabilidade e compromisso com a verdade, para registrar uma situação que é extremamente preocupante, que tem afetado diretamente os servidores da educação desse município. Trata-se de uma realidade que vem causando sérios prejuízos éticos, morais e profissionais à valorosa classe dos professores. É que, por isso, não pode ser ignorada por essa casa. Em 2005, uma decisão pela administração municipal da época resultou a retirada de importantes direitos dos servidores públicos, incluindo os professores. Desde então, passaram-se governos, prometeram-se mudanças, mas nenhuma medida concreta foi tomada para reparar as perdas. Agora, sob bandeira de tão esperada política da mudança, é que vê, infelizmente, o agravamento desse cenário. Ao invés de restaurar a dignidade dos profissionais de educação, novas práticas vêm contribuindo para o seu ainda maior desrespeito. Hoje, temos professores com formação superior em pedagogia,
dedicando-se 40 horas semanais e recebendo salários equiparados ao mínimo nacional. Eu já falei isso aqui, já fiz requerimento, já fiz vários documentos, inclusive até o Ministério Público, e não obtivemos respostas ainda para essa situação. Então, o que é que acontece? E aí, esses cargos são... isso está sendo contratos feitos com esses profissionais, e enquanto tem no piso nacional, quem trabalha 40 horas semanal tem direito ao piso nacional integral. E elas estão recebendo salário mínimo. Fato. E a outro ponto que merece ainda mais atenção nesta casa é o concurso público recente de prévia horas semanais de regência de classe, com mais 4 horas destinadas à atividade pedagógica, entre reuniões e tempo de acolhimento dos alunos, ou seja, nós temos, por concurso público, uma jornada de 24 horas semanal, em conformidade com as diretrizes da educação básica do município. Entretanto, a atual gestão decidiu, de maneira unilateral, reduzir a carga horária do docente em sala de aula para 16 horas semanais, preenchendo o restante com professores contratados de educação física, inclusive nos berçários. Quero deixar claro o meu respeito à importante categoria profissional de educação física. No entanto, essa substituição desrespeita as determinações da lei, das diretrizes e bases da educação nacional, lei número 9.394/96, que exige a formação específica em nível superior ou técnico do magistério para atuação na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Senhor presidente, a justificativa que de tal medida atende ao piso nacional do magistério, por meio de ajustes proporcionais, não se sustenta nem legalmente, nem pedagogicamente. É uma medida que fragiliza ainda mais a qualidade da educação, ignora os preceitos legais e, sobretudo, desvaloriza o trabalho dos nossos professores. Eu já procurei dialogar com a gestão, expus de forma clara e fundamentada os professores gerados por essas decisões. Contudo, até agora, não houve avanço. Diante disso, será necessário recorrer, se preciso, ao Ministério Público para que seja apurada possíveis ilegalidades e que os direitos da categoria sejam resguardados. E, senhoras e senhores, a educação é a base de qualquer sociedade justa e desenvolvida. E não há educação de qualidade sem valorização dos professores. Essa casa precisa estar atenta, vigilante e comprometida com essa causa. A classe docente do nosso município já sofreu demais. Chegou a hora de colocar um basta nesse ciclo vicioso de desvalorização. Que possamos juntos defender a educação pública com seriedade e o respeito que a classe merece. Além do mais, os nossos servidores do município, de forma em geral. Outro assunto é a questão dos pacientes que estão fazendo exames de anos anteriores, estão na fila de espera e que não sabem o que está acontecendo de fato. São inúmeras as pessoas que têm me procurado para ajudá-las a investigar a situação e, na maioria das vezes, os exames não se encontram mais nas pastas da fila de atendimento, que supostamente foram arquivados nos mandatos anteriores. A sugestão, gostaria agora de voltar para o público, que renove suas consultas e peça aos médicos para renovar esses pedidos
E, para a segurança, leve uma cópia da Secretaria de Saúde para fim de quem receber esses pedidos, colocarem nome e data, coloque em forma de protocolo, porque se demorar a marcação, temos um documento em mãos para provar que o pedido foi protocolado lá na secretaria. Outra coisa que eu gostaria de registrar aqui também é que temos servidores abordando nas ruas, me ligando, falando comigo que trabalhou até no início desse ano, trabalhou muito com hora extra, já tinha dedicado o seu horário normal de trabalho e ainda foi chamado porque não tinha mais ninguém que poderia, estava disponível. Essas profissionais disponibilizaram o seu tempo para a hora extra, atendendo os pacientes, e que não recebeu até hoje as horas extras trabalhadas. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, pedir à administração para procurar esses profissionais e efetuar o pagamento que é de direito deles, que foi dedicado, que ajudou a salvar a vida, porque às vezes o paciente está ali na ambulância, sofrendo, precisando, e precisa do atendimento dos profissionais, eles já trabalharam, já dedicaram, e precisa ir nessas horas extras e não estão recebendo, que revejam isso, que paguem o que for de direito deles. E também gostaria de dizer que tem muitos profissionais ainda que não receberam a progressão e a promoção. Os professores fizeram um movimento para todos os profissionais do município, não só dos professores, mas as outras categorias. E muitas categorias ainda não estão recebendo a promoção e progressão que é de direito, já está previsto em lei. Então, que a administração revê essa realidade dos servidores do município. A gente, além dos EPIs, que eu também já protocolei aqui, já fiz os pedidos de atendimento com EPIs. A gente tem visto muitos profissionais trabalhando que necessitam do equipamento de proteção individual e não estão sendo atendidos também. Já deu tempo, como o nosso colega disse aqui, de resolver essas situações. Basta conhecer e dedicar para resolver aí essa situação o mais breve possível. Muito obrigada e uma boa noite. Com a palavra o vereador Leandro Cassimiro. Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria, nessa oportunidade, retomar um assunto que tentei mencionar na reunião passada, tendo em vista que o secretário de Saúde estava aqui presente, porém não foi permitido pela mesa diretora, embasado, logicamente, no regimento interno, mas eu gostaria de mencioná-lo, porque é uma demanda antiga, mesmo antes de eu estar nessa casa como vereador, eu me deparo com a seguinte situação. Moradores do município de Alvinópolis, frequentemente, ao caminhar pela rua, a gente depara com pessoas que reclamam de surtos de diarreias, surtos de viroses na população alvinopolense. Uma enfermidade que vem se agravando, que traz um grande prejuízo para toda a rotatividade econômica e social da cidade. A gente vê crianças pequenas com surtos de diarreias, idosos, adultos, jovens, adolescentes, e de forma que é reincidente. Não é uma única vez. Tem pessoas que sofrem com isso 3 vezes por ano. Então é algo que necessita de uma atenção especial por parte da Secretaria de Saúde. Porque, senhor presidente, a gente vê que quando essa enfermidade agride, a gente vai ver que, de forma recorrente, os alunos das escolas são prejudicados em sua aprendizagem, porque não pode estar exposto ao público. A gente vê que é grande número de afastamentos de pessoas das atividades laborais. Aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, ele fica inviabilizado de fazer o seu serviço, pois ele recebe conforme aquilo que ele produz. E é um assunto que a gente vê que é empurrado e ninguém nunca buscou a solução, ninguém nunca, talvez, de alguma forma assim expressiva apresentou. E nessa noite, nesse dia, eu venho trazendo indicação para essa casa destinar ao poder público municipal, destinar à administração, para, quem sabe, começar a investigar essa problemática por intermédio da água que nós consumimos.
Porque quando a gente vê qualquer pesquisa que a gente fazer a respeito dessas enfermidades ocasionadas em massa, inclusive surto de virose, ela pode estar associado a consumo de alguma substância também em massa. E por que não começar a investigar pela água que nós consumimos, que é um produto questionável por toda a população, que até então não tem um parecer de forma clara da forma que essa água é tratada, da forma que isso é dimensionado no nosso município. E para embasar essa indicação, senhor presidente, eu trouxe aqui uma portaria, a portaria 888 de 2021, do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de qualidade de água para consumo humano e o seu controle e vigilância no Brasil. E essa portaria, em seu artigo 13, ela dá autonomia para a Secretaria de Saúde, juntamente com o CISÁGUA, com o Vidiágua, fazer ações, efetuar ações para poder fazer esse rastreio, esse controle, como, por exemplo, juntamente com a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde visitar o local onde é armazenado, visitar o local onde é filtrado, visitar o local onde é coletado, propor normas para poder melhorar o abastecimento, colher amostras dessa água em pontos estratégicos e mandar para o CISÁGUA para poder ter uma contraprova daquele produto que está sendo, da água que está sendo ofertada para a sociedade. Então, traga esse requerimento para que essa portaria ela seja cumprida com efetividade no nosso município. Mas, senhor presidente, por muitas das vezes, quando mexi nesse assunto, eu deparei com algumas respostas já prontas por alguns populares, por algumas pessoas, que esse problema de diarreia, esse surto, é recorrente em todo o Brasil, é recorrente em todo o estado de Minas Gerais. Mas aqui em Alvinópolis, senhor presidente, tem vereador preocupado com o bem e com a saúde pública dos alvinopolenses. Aqui em Alvinópolis tem vereador que debruça em legislação, tem vereador que conversa com pessoas entendidas e busca o conhecimento para poder trazer ferramentas legais para poder ser utilizado em favor da sociedade. Porque, senhor presidente, não podemos ignorar essas situações, porque tratamos aqui de problema de saúde pública que prejudica todo um ciclo social na cidade de Alvinópolis, que está perpetuando por vários anos, sendo ignorado e que necessita de uma solução urgente para trazer qualidade de vida para a população alvinopolense. Então, por que não começar a rastrear pela água que consumimos e colocar em evidência, colocar em efetividade a portaria que garante para a Secretaria Municipal de Saúde fazer esse trabalho para propor melhor qualidade de vida para a população. Senhor presidente, também gostaria de mencionar a respeito da indicação que trouxe de extensão de redes e iluminação pública para o distrito de Barretos, para o distrito de Fonseca e para o bairro Novo Horizonte. Senhor presidente, é uma reivindicação também antiga dessas pessoas que estão nessas localidades, que reclamam, que estão impedidas de desenvolver as suas residências, ou talvez até de morar em suas residências, porque não são servidos com iluminação pública, com energia. E por muitas das vezes, quando tem, é emprestado de outro bairro e acaba ocasionando a sobrecarga na rede e, assim, uma má prestação de serviço para a população. E com isso, senhor presidente, a população residente do bairro Novo Horizonte, como também a população residente do distrito de Fonseca, como também do distrito de Barretos, dessas ruas mencionadas na indicação que eu trouxe a essa casa, eles mobilizaram e fizeram um abaixo-assinado, pelo qual eu também assinei, e gostaria de pedir aos colegas vereadores, caso vocês julguem que seja de extrema necessidade, que realmente necessita essa indicação ir para a frente e ser cumprida pelo Executivo, que vocês também assinem, para poder dar mais credibilidade e ajudar essa população a ter o seu direito efetivado. Gostaria de agradecer a oportunidade e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Leandro Cota. Boa noite a toda a população aqui presente, os servidores dessa casa, os nobres colegas, a mesa diretora. Eu quero começar esse pronunciamento deixando claro que o nosso papel dentro dessa casa é defender a população de Alvinópolis e os seus direitos e cobrar que sejam cumpridos tudo aquilo que a determinação da lei diz. Por isso, senhor presidente, com a aprovação desse projeto de lei por essa casa, os produtores rurais, vai dar mais investimento, vai dar mais dignidade e infraestrutura para que os produtores rurais recebam auxílio do município. Esses produtores rurais que, na maioria das suas vezes, pagam os impostos e nunca podem
ter o auxílio da administração pública, e como muitos aqui já falaram também, às vezes tem o auxílio aqueles que têm mais condições financeiras e aquele pobre produtor que tem o sacrifício do dia a dia, que não tem condição de pagar horas de máquina, não tem condição de ter uma máquina para ajudar na sua produção. Sendo sancionado esse projeto pelo Executivo, o Executivo poderá realizar tudo isso para esses produtores. Então, agradecer aos caros colegas pela aprovação das emendas essas que se fizeram necessário para que o projeto pudesse ficar robusto e entregarmos o melhor para os nossos produtores rurais. Outra coisa, senhor presidente, eu vejo a necessidade da gente realizar uma audiência pública sobre o plano plurianual. Logo vai chegar nesta casa o projeto para a gente votar os orçamentos para 4 anos. Então é necessário que isso seja explanado da melhor forma possível. Nós vamos tomar decisões aqui, nós vamos votar em diversas partes do orçamento que vão influenciar os 4 anos da administração pública. Então é necessário que haja essa explanação. Por isso que eu peço ao senhor presidente que, assim que possível, convocar essa audiência pública para que seja apresentado o plano plurianual. Uma cobrança também que a gente tem ouvido da população alvinopolense, porque por esta casa foi aprovado o projeto de lei de minha autoria junto com o Samuel da ouvidoria. Já passou o prazo de regulamentação. Regulamentação essa que se faz necessário para a boa execução da lei, para que a população possa denunciar, possa requerer, possa fazer as suas solicitações de forma anônima ou de forma se apresentando, e que a administração cumpra a determinação legal dessa lei, que apresente a regulamentação e que a população tenha essa ferramenta, esse auxílio, para que ele possa cobrar da administração pública. E lembrando também que essa lei requer da administração a prestação de contas para essa casa sobre os requerimentos protocolados. Outra lei que foi sancionada por essa casa, de minha autoria, a lista de pacientes do SUS. A gente viu agora a fala da vereadora que me antecedeu, dizendo que chega lá e não tem os pedidos, chega lá e desapareceu, pum, cadê os pedidos? Essa casa faz as leis, essa casa cobra a execução das leis, mas nós precisamos do auxílio da administração pública para regulamentar essa lei. Também são 30 dias que venceu no dia 16, conversava eu e o Cassimiro aqui no início, para que a gente possa cobrar cada vez mais a execução desta lei e que o povo alvinopolense saiba para onde está indo os recursos da saúde. Quem está na fila, né? Tem várias demandas de crianças com muitas doenças e necessidades de atendimento, de intervenção do poder público, mas que a gente não sabe em que lugar da fila está. A gente não sabe quem é o próximo, quem vai ser atendido, se tem alguém com caso de urgência, a gente não sabe. E é obrigação, de acordo com a lei, de gerar um protocolo para cada pessoa que entrega um pedido de exame lá, para que através daquele protocolo ela consiga ver a sua posição na lista, para ela consiga ver aquilo que de fato está acontecendo. Nós precisamos que isso seja regulamentado. Outra coisa também, já falada nessa casa e cobrada diversas vezes, a questão das diárias. Infelizmente, a lei das diárias do Executivo, existe diversas divergências, diversas brechas, que faz com que os servidores acabam ficando sem receber. Coisa essa que não pode se existir. Devido a isso, fica lá a interpretação a critério do Executivo. Ora, diz a lei, sede do município. Se entende sede do município, a cidade de Alvinópolis. Se o servidor foi para uma comunidade rural, foi para um distrito,
Ele tem o direito. Mas, infelizmente, porque existe uma brecha na lei que vai julgar lá o entendimento que a sede do município é toda a circuncisão do município. E isso vem acontecendo e os servidores acabam não recebendo aquilo que é deles por direito. Então, nobres colegas, a gente precisa ver, de fato, cada linha, cada entrelinha das leis que chegam até essa casa, para que nenhum servidor, nenhum munícipe, nenhum e ninguém seja prejudicado por aquilo que nós fazemos. Senhor presidente, eu também sugeri hoje, em conversa com o secretário de administração, e enviei para o procurador do município, e também para o secretário de administração e para o gabinete do prefeito, um projeto de lei para a criação do Diário Oficial Eletrônico do nosso município de Ovinópolis. Para que fique melhor e mais claro e mais transparente para nós, vereadores, vermos aquilo que de fato está acontecendo no município, para que a população consiga enxergar de forma mais fácil aquilo que está acontecendo no nosso município. E eu peço encarecidamente que olhem de fato para esse projeto, para que eles possam ver aquilo que acontece nos municípios onde se tem, melhora a imagem do executivo para com a sociedade, melhora a transparência e facilita o entendimento daquele mais leigo, ao ver aquilo que está acontecendo no município. Senhor presidente, eu também gostaria de sugerir para essa casa, e se possível for, a aprovação pelo plenário, que a gente pudesse reunir as comissões aqui nessa casa, para que a gente possa debater os projetos antes de vir a plenário, para que ali a gente possa ter discussões mais pertinentes, mais profundas. Porque muitas das vezes a gente chega aqui para votar um projeto e a discussão é pouca, e a gente precisa entender mais os projetos, a gente precisa ter esse debate entre os colegas, né? E sugestão seria uma quarta-feira, pode manter o mesmo horário, caso os nobres colegas estejam de acordo. Eu quero colocar aqui à disposição desta casa, da população ovinopolense, e outra cobrança que a gente vai ficar martelando sempre, a realização de concurso público, para que de fato se cumpra a lei. É obrigado. Não tem conversa. É obrigado a realização de concurso público. A não ser em casos de calamidade que não tem como realizar, mas a gente não está vivendo mais calamidade. Até porque o saque do FGTS acabou no início do mês, logo a gente subentende que o decreto de calamidade já não faz mais parte do nosso município. Então a gente pede encarecidamente que vamos fazer uma administração boa, transparente, que dê dignidade à população ovinopolense, para os servidores públicos. E mais uma vez, obrigado por já começarem a cumprir com a obrigação do pagamento da insalubridade, como foi trago pelo que me antecedeu. E vamos continuar cobrando progressão, promoção, insalubridade para todas as áreas que têm direito. E contem comigo, contem com o meu mandato, com a minha disposição para trabalhar nesta casa pelo povo de Ovinópolis. Boa noite, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alex. Boa noite, presidente, caros colegas, servidores dessa casa, munícipes presentes, todos que nos acompanham nas redes sociais. Sexta-feira passada, estive em conversa com o procurador jurídico, o Hélito, e me deu a notícia de que se vai conceder a insalubridade, o adicional de insalubridade. Né? Fiquei muito feliz para a classe, né, dos técnicos de enfermagem, por enquanto. Mas é louvável, merecem há vários anos nessa casa aqui, todos lutam, cobram, mas vamos continuar cobrando. Os técnicos de enfermagem vão, né, receber esse adicional logo, né, me parece que até já mês que vem, ele me disse. E eles vão avaliar todos os outros também que eu pedi, porque
no município são várias áreas que são insalubres. E nada mais, né, correto de pagar quem tem o direito também, quem vive a insalubridade, cada um no seu grau. E parabenizo a administração, né, por essa vitória. E quero outra cobrança que já cobrei aqui nesta casa, é o empenho da administração, se não puder estar dando manutenção na ambulância, que se alugue ou se tiver uma reserva, compre uma ambulância. Que eu estou com medo, se algum dia, né, necessitar de um socorro de urgência, e esse carro não chegar até o local para socorrer esse paciente. As que estão lá precisam de manutenção especializada, são um carro a diesel, não fica barato, não é fácil, mas não podemos deixar do jeito que está. Então, estou cobrando aí essa manutenção rápida, porque é necessário carro, não só ambulância, outros carros também, é carro da Polícia Militar também. Tudo que acontece de ruim, lembra, ambulância, polícia, cadê a polícia? Então, esses carros têm que estar bem afiados, bem com a manutenção em dia, para poder atender a população. E quero também estar parabenizando a Cabo Fernanda por esse belo trabalho, né? Esse trabalho de orientação às crianças até a sua adolescência, para que vão por um bom caminho, né? Ensinam até a família, constituir as famílias, para que vivam em paz, em ordem, e dê exemplos de bom cidadão, para que nós possamos ter uma cidade ordeira, tranquila, boa de se viver. Quero também parabenizar também o setor de obras, que fiz uma indicação semana passada e já estão realizando a ponte no sentido a comunidade do Pimenta, que liga Barra Longa, um local que estava crítico. E já levaram os materiais, manilhas, e vamos fazer um belo serviço lá. Já ia começar hoje. Parabéns ao secretário de Obras, Belinho, está empenhado. Depois tem outro problema também, na mesma região do Cristal, ponte, águas, né, que estão escorrendo na estrada e provocando erosão. E ele já está sabendo e me disse que vai realizar. Depois, a patrulhamento, bateção das estradas, né? Na verdade, são muitos serviços. Nós estamos aqui escutando a população, cada vereador escuta sua região, outros ligam para a gente. É muito serviço, né? E vamos cobrar também que acelere essa manutenção das patrol, porque senão o município vai ficar aí sem patrulhamento, aí não vai chegar a 50%, só com uma. As estradas são muitas estradas, muita quilometragem para se patrulhar, cascalhamento, e vamos estar aí sempre cobrando. Se Deus quiser, vão ser realizados os serviços aí. Obrigado, presidente, pela palavra. Boa noite a todos e até a semana que vem. Com a palavra o vereador Aender. Boa noite, presidente, colegas da casa, população que nos assiste e presente nessa casa. Queria agradecer, né, a gente faz os pedidos, né, da população em relação a manutenções das estradas e, como disse, sei do tamanho da dificuldade e da extensão, mas tem alguns lugares que são prioridade. E o secretário de Obras e de Transporte, né, juntamente estão amenizando essas situações. E na reunião passada eu não pude estar presente, mas queria parabenizar o secretário de Saúde por ter vindo a essa casa e esclarecido boa parte de dúvida da população. Presidente, boa noite, muito obrigado.
Eu quero agradecer aí a presença dos senhores vereadores e das vereadoras, do público aí presente. E uma boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.